As algas alimentam micro-organismos que gostam de sal. Esse tipo de estrutura que vemos aqui nos desertos da Terra, leitos secos de lagos salgados, vamos encontrar também em Marte. Desertos salinos podem não ser os únicos lugares em que a vida se esconde no planeta vermelho. Aos enormes vulcões, alguns 5 ou 6 vezes maiores que os da Terra. A astrobióloga Penny Boston estuda as cavernas, chamadas túneis de lava, que restaram depois que a lava vulcânica se dissipou. Há pouco tempo pensávamos que essas cavernas eram destituídas de vida. Elas não recebem luz do sol, e sem luz solar não há fotossíntese. Mas nos túneis de lava, fora de Albuquerque, no Novo México, Penny encontrou sinais de seres excepcionais. Sabemos que Marte possui inúmeros túneis de lava, então aqui temos a chance de ver como eles se formaram e também dar uma olhada nos seres que os habitam. Penny encontra extremófilos em abundância. Eles obtêm energia nutrindo-se de minerais da parede da caverna. Estamos bem perto da parede. Você pode ver essas manchas brancas aqui crescendo sobre o basalto preto. E cada uma delas é como uma grande cidade para esses seres. Estão todos reunidos em pequenos depósitos no basalto. Eles estão adaptados a estas temperaturas congelantes. Nunca recebem luz e aproveitam o que conseguem encontrar no ambiente. Existirão criaturas como essas nas cavernas subterrâneas dos campos vulcânicos de Marte? Penny acha que sim. Vamos encontrar seres vivos e espero ter uma vida longa com saúde para que eu ainda possa estar aqui. Nós podemos até já ter avistado marcianos. Não em uma visita ao planeta deles, mas numa visita deles ao nosso. Há 16 milhões de anos, um asteroide atingiu Marte e lançou uma pedra de 2 quilos para o espaço. Surpreendentemente, a pedra foi em direção à Terra e caiu na Antártica. No seu interior, os cientistas da NASA, David McKay e Everett Gibson, conseguiram identificar contornos de fósseis. A água escavou pequenos túneis na pedra. E nesses túneis, os cientistas encontraram o que acreditam ser indícios de vida bacteriana. São pequenos micróbios e estão mortos. São fósseis. Em alguns casos, nem vemos a forma. Vemos as pegadas, os sinais de que estiveram aqui. Seres de Marte? Talvez. A busca está apenas começando. A NASA planeja mandar um veículo chamado Fênix para Marte. Fênix estudará a calota glacial do planeta e penetrará 1 metro abaixo da superfície. A NASA até planeja enviar visitantes humanos. Eles podem não encontrar os homenzinhos verdes de nossa imaginação, mas podem descobrir alguma forma de vida. Qual será a sua aparência? Provavelmente ela habitará o subsolo e terá capacidade de sobreviver com pouca água. Talvez seja um organismo que goste de minerais, como as criaturas dos túneis de lava do Novo México. Até a menor das descobertas teria grandes implicações. Provaria que a vida não é exclusividade da Terra, mas existe bem ao nosso lado. Nosso safari aos lugares do nosso sistema solar capazes de abrigar vida nos leva a ultrapassar o cinturão de asteroides, afastando-nos de Marte. Aqui, Júpiter é soberano. Mas este planeta, o maior do nosso sistema solar, é bem hostil à vida, devido aos seus gases tóxicos e à sua opressiva gravidade.
Júpiter não é apenas muito frio, mas também tem uma atmosfera bem espessa, com dezenas de milhares de quilômetros de espessura, com amônia e metano, coisas que se usam para limpar o banheiro. Mas Júpiter possui mais de 60 luas conhecidas por nós. À primeira vista, essas luas seriam locais improváveis para se procurar vida. Suas atmosferas são delgadas e extremamente frias. A temperatura de Calisto é de incríveis 250 graus negativos. As sondas Voyage e Galileu detectaram pouca coisa além de gelo na superfície dessas luas, com uma dramática exceção. Io é uma das luas mais próximas de Júpiter. Quando a NASA enviou a Voyager 1 em Io, em 1979, os astrônomos ficaram surpresos ao ver a superfície repleta de vulcões gigantes. Io é o lugar com maior atividade vulcânica no sistema solar, cuspindo material vulcânico da superfície o tempo todo. O que poderia estar aquecendo o interior dessa lua gelada? Por incrível que pareça, é a força da gravidade de Júpiter. O planeta gigante exerce uma força gravitacional enorme sobre suas luas. Quanto maior a proximidade, maior a força. E ela é tão intensa que é capaz de deformar a crosta delas. No entanto, algumas dessas luas têm órbitas elípticas. Quando se aproximam de Júpiter, a crosta se deforma na direção do planeta. Quando se afastam, a crosta volta ao formato esférico. Esse movimento constante cria um atrito interno, que por sua vez gera calor. É como esfregar dois gravetos para criar fogo. A atração de Júpiter aquece Io de dentro para fora. Os gases vulcânicos e a ausência de água tornam Io inóspita à vida. Mas as outras luas de Júpiter estão mais distantes. Perto o bastante para serem aquecidas pela força gravitacional do planeta, mas longe o suficiente para a superfície não ser perturbada. 3 delas parecem especialmente promissoras para abrigar vida alienígena. A mais distante do planeta gigante, Calisto. Na superfície, Calisto lembra muito nossa Lua. Repleta de crateras e marcada por inúmeros impactos de asteroides. Esses impactos podem ter derretido o gelo da superfície por períodos breves, permitindo o surgimento da vida. Mas em 1998, a sonda Galileu detectou uma incubadora muito mais promissora bem abaixo da superfície de Calisto. Rochas radioativas e a enorme pressão em seu núcleo aquecem o seu interior. O calor pode estar derretendo a crosta, congelada de baixo para cima, criando um oceano oculto. E um oceano oculto pode significar vida oculta. Ao nos aproximarmos de Júpiter, encontramos a sua maior lua, Ganimedes. Ganimedes também é profundamente marcada. As arestas marcam a superfície como sulcos em um pneu. Os pontos brilhantes são crateras, que chegam a ter 5 quilômetros de diâmetro, provavelmente revestidas de gelo. Mas estas fotos fornecem as maiores pistas de onde a vida pode se esconder. Elas mostram geleiras em movimento. O movimento das geleiras de Ganimedes também pode indicar o aquecimento interior. Assim como Calisto, Ganimedes também poderia possuir um oceano oculto, recoberto por até 200 quilômetros de gelo. A terceira lua nesta etapa de nosso safari é a mais intrigante. Ela se chama Europa, e das 3, é a mais próxima de Júpiter. Essa proximidade do planeta gigante pode significar que o núcleo de Europa é muito mais quente do que o núcleo de Calisto ou Ganimedes. Mas a superfície continua gelada. Essa é uma forte combinação para a vida, uma vez que haveria uma zona de temperatura intermediária.
Fissuras gigantescas marcam a crosta congelada de Europa. Um sinal de que o gelo está em constante movimento. No nosso planeta, vemos as mesmas fissuras nas camadas de gelo que cobrem o Oceano Ártico. A superfície de Europa pode conter o maior oceano do Sistema Solar, 2 vezes maior que todos os oceanos da Terra juntos. Esses oceanos, se existirem, e é bem provável que pelo menos alguns deles existam, estão lá há muito tempo, 4 bilhões de anos ou mais. Será que nesse tempo todo não surgiu alguma vida nesse oceano? Bom, me parece bastante plausível. O ambiente no oceano de Europa é mais ou menos tão amigável quanto nos nossos oceanos para a existência de seres vivos. Na verdade, organismos do planeta Terra provavelmente conseguiriam viver no oceano de Europa. Mas os oceanos de Europa seriam muito frios, talvez até lodosos. E a luz solar jamais penetraria, graças a uma cobertura de gelo com até 15 quilômetros de espessura. Jamais imaginaríamos que poderia existir vida aqui se não fosse por uma descoberta revolucionária na costa do Equador. A quilômetros de profundidade do Pacífico, biólogos encontraram prósperas comunidades de poliquetas, caranguejos e até mesmo lulas. Essas criaturas sobrevivem a despeito da escuridão total, do frio extremo e da imensa pressão do fundo do mar. Elas se alimentam de bactérias que tiram sua energia não do sol, mas de elementos químicos que se desprendem do leito marinho. Podemos encontrar chaminés vulcânicas semelhantes em Europa, alimentando sua própria teia de vida. Para descobrir, cientistas da NASA querem enviar uma nave à superfície de Europa. Alguns gostariam de enviar um Cryobot, um robô que derreteria o gelo e enviaria uma sonda até a camada líquida abaixo. Não é tão difícil, é só ir derretendo o caminho, mas terá que penetrar não somente algumas centenas de metros, mas talvez algumas dezenas de quilômetros de gelo. Depois é só baixar uma linha de pesca com uma câmera de vídeo e uma lâmpada na ponta e olhar em volta. Em toda aquela água, é possível que formas muito simples de vida tenham evoluído. Talvez encontremos até criaturas tão avançadas quanto algumas existentes na Terra. Mas é mais provável que encontraremos micróbios. Mas mesmo neste caso, seria uma enorme mudança em nossa visão do surgimento e desenvolvimento da vida. Europa é quente. Mas e se o lugar for um dos mais frios conhecidos? Ou se seus lagos estiverem repletos de produtos químicos tóxicos em vez de água? Esses são os mundos que encontraremos à medida em que nosso safari prossegue pelo espaço. Em nosso safari em busca de vida alienígena, passamos por Saturno, onde o movimento violento dos gases sufoca a atmosfera. Também sentimos a força gravitacional do planeta, mais fraca que a de Júpiter, mas ainda assim formidável. Continuaremos adiante. Mas é provável que haja organismos vivos aqui. Os anéis de Saturno também são extremamente inóspitos. Eles são compostos de rocha e gelo, tão pequenos quanto um grão de açúcar ou tão grandes quanto uma casa. Mas Saturno tem muitas luas. Até agora foram identificadas 56. Nosso safari segue para a primeira dessas luas. Um pequeno satélite chamado Encélado, com apenas 500 quilômetros de diâmetro. Aqui, a força gravitacional é mínima, apenas uma fração da terrestre. E a atmosfera é praticamente inexistente. Quase a totalidade da luz solar que chega aqui é refletida de volta para o espaço, fazendo deste o objeto mais brilhante em nosso sistema solar. Até pouco tempo, imaginávamos que Encélado era frio demais para sustentar vida, mas estávamos enganados. Em 2005, após uma viagem de 7 anos, a nave Cassini aproximou-se do pequeno satélite e detectou algo que surpreendeu a chefe da missão, a cientista Caroline Porco. Esta foi a imagem que chamou nossa atenção. Foi um choque. Essas brumas são compostas de água, de um geyser.
O vapor e a água quente do geyser atingem o vácuo frio do espaço e explodem num jato de gelo.